O Sacramento da Eucaristia, parte 2. Na última ceia, Jesus não apenas antecipa o que acontecerá no Calvário. Ele já realiza, de maneira sacramental, o sacrifício que se consumará com sangue derramado no dia seguinte. A Eucaristia não é apenas preparação para a cruz, mas já é o próprio sacrifício de Cristo oferecido de forma incruenta. Na cruz, Cristo entrega sua vida ao Pai pela salvação do mundo. Na Eucaristia, essa entrega é tornada presente para cada geração. O que se realizou uma vez na história é tornado presente em cada altar, de forma sacramental. A missa não repete a cruz, mas a torna atual. Ela não acrescenta nada ao sacrifício de Jesus, mas o torna acessível a nós no tempo. O Catecismo ensina que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A mesma vítima, o mesmo sacerdote, o mesmo amor, número 1367. Por isso, a missa é o memorial do sacrifício de Cristo, não no sentido de lembrança, mas no sentido bíblico de tornar presente o mistério celebrado. Na Eucaristia, Jesus está presente de modo único. Não se trata apenas de um sinal, nem de uma presença espiritual. Está realmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Essa presença começa no momento da consagração e permanece enquanto subsistirem as espécies do pão e do vinho. A Igreja chama de transubstanciação essa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. O Catecismo explica que essa conversão se realiza pela eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo, número 1375. A aparência do pão e do vinho permanece, mas a substância é totalmente transformada. Essa verdade é tão central que, ao longo dos séculos, a Igreja defendeu com firmeza a presença real de Cristo contra interpretações simbólicas. Desde os primeiros séculos, os cristãos acreditaram que Jesus está verdadeiramente presente no altar, como testemunham os padres da Igreja. São Justino, no século II, escreveu: "Este alimento não é para nós pão comum, nem bebida comum, mas, como Jesus Cristo, nosso Salvador, se encarnou por palavra de Deus e teve carne e sangue para nossa salvação." Assim também aprendemos que o alimento consagrado pela oração com as palavras dele, e do qual se nutrem nossa carne e nosso sangue, é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou. Primeira Apologia, 66. A Eucaristia é um verdadeiro sacramento, com matéria e forma bem definidas. A matéria é o pão de trigo e o vinho natural de uva. O pão deve ser ázimo, segundo a tradição latina, e o vinho deve conter apenas uma pequena quantidade de água. A forma são as palavras da consagração pronunciadas por um sacerdote validamente ordenado: "E isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue." Essas palavras realizam o mistério, quando pronunciadas com a intenção de consagrar, segundo o mandato de Cristo. O Código de Direito Canônico afirma que a consagração deve ser feita com essas palavras e que o sacrifício eucarístico é o centro da vida cristã. Cânon 897. A Eucaristia une intimamente o fiel a Cristo. Aquele que comunga recebe não apenas um dom, mas o próprio doador. A alma é fortalecida, os pecados veniais são perdoados, e cresce a união com a Igreja. A comunhão eucarística é também um remédio espiritual que fortalece contra o pecado futuro. O Catecismo afirma que a Eucaristia preserva do pecado mortal, pois intensifica a vida da graça e faz crescer a caridade, número 1395. Ela nos configura mais perfeitamente a Cristo e nos une ao seu corpo, que é a Igreja. Para receber dignamente a Eucaristia, é necessário estar em estado de graça. Quem está consciente de pecado grave deve se confessar antes de comungar. Além disso, a Igreja pede o jejum eucarístico de ao menos 1 hora antes da comunhão. Essa preparação manifesta o respeito e o amor por tão grande sacramento. A comunhão deve ser feita com fé, com recolhimento e com desejo sincero de unir-se a Jesus. Santo Tomás de Aquino, ao comentar a Eucaristia, afirma: "Este sacramento é o sacramento da caridade, pois contém a própria caridade encarnada, Cristo, nosso Senhor." Suma Teológica,
terceira, Q 73, A3. A Eucaristia é o centro e o cume da vida da Igreja. Tudo nela começa e tudo nela culmina. O Concílio Vaticano II afirma que a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força, Sacrosanctum Concilium, número 10. Entre todas as ações litúrgicas, nenhuma é mais sagrada que a celebração da Eucaristia. Por isso, a Igreja sempre venerou com amor o Santíssimo Sacramento. A adoração eucarística prolonga na vida espiritual aquilo que se vive na missa. Aqueles que amam a Eucaristia amam mais profundamente a Cristo. Aqueles que vivem da Eucaristia transformam o mundo com a presença de Jesus em si.